Então você teve um movimento importante de uma injeção de 700 bilhões de reais na economia, algo muito relevante, e a gente começou a ver isso no segundo semestre do ano passado, e esta questão de restrição de oferta para uma série de segmentos já gerou uma pressão inflacionária óbvia. Ano passado, quando a gente começou o auxílio emergencial, em poucos dias nós já tínhamos pago 6 milhões de pessoas, em 20 dias 50 milhões de pessoas, sendo 38 milhões de invisíveis, aqueles que não tinham dados antes pelo governo federal. Então há uma conversa, agora, do ponto de vista estratégico, é uma conversa do Ministério da Cidadania com o Ministério da Economia, e a Caixa Econômica ela implementa essas políticas. Então você teve um movimento importante de uma injeção de 700 bilhões de reais na economia, algo muito relevante, e a gente começou a ver isso no segundo semestre do ano passado, e esta questão de restrição de oferta para uma série de segmentos já gerou uma pressão inflacionária óbvia. O Banco Central aumentando a taxa de juros Selic, como está fazendo, você vai ter um impacto nos próximos meses da inflação e, ao mesmo tempo, você tem algum ajuste do ponto de vista desses choques de oferta que estão se ajustando. Nós vemos ainda crescimento ano que vem, nós não concordamos com uma visão mais pessimista, como em 2020, nós falávamos em 4% de queda, quando basicamente todo mundo falava entre 8% e 10%. E por quê? Porque nós estávamos vendo uma retomada da economia e fizemos muito crédito, em especial para micro e pequena empresa e, obviamente, do auxílio. Como não temos informação de crédito de dezenas de milhões de brasileiros, assumir que eles têm a capacidade de pagamento daqueles que nós já conhecemos é uma hipótese que não é matemática, e um grande ponto da Caixa hoje é que nós temos tanto atuação social quanto atuação matemática. Então hoje a Caixa tem uma solidez, um resultado que nunca teve. E qual é a consequência? Nós podemos lançar novos produtos que atendem em especial as pessoas mais carentes. Quando a gente iniciou o programa, o primeiro aplicativo do auxílio emergencial, eu lembro bem que as pessoas falavam: como é que vocês vão achar os invisíveis? E o número que nos dava era de 5 milhões de pessoas. Só no primeiro dia do aplicativo do auxílio emergencial, 42 milhões de brasileiros, CPFs únicos, se cadastraram. No começo, quando a gente começou a aprovar, começar a pagar, os 109 iam nas agências, porque iam aqueles que tinham sido aprovados e iam receber, aqueles que tinham sido rejeitados para entender o porquê e aqueles que estavam em análise. Então, até a gente fazer o primeiro pagamento de todas as pessoas, havia muita dúvida. Quando a gente fez o primeiro pagamento, a gente organizou por mês de nascimento e a gente teve também, em paralelo, uma atualização do aplicativo do Caixa Tem. Que se você comparar os balanços lá de trás, assumindo que os créditos estavam corretos, depois como é que você explica você ter tantos problemas quanto aconteceu na Caixa, de ressalva no balanço? E por que essa ressalva no balanço do FGTS e do FGTS é importante? Porque a Caixa tem que garantir uma remuneração mínima de TR mais 3 para o FGTS e de TR mais 6 para o FGTS. Logo, se houver perda num crédito mal dado para o FGTS ou para o FGTS, quem tem que ressarcir, garantir a rentabilidade mínima é a Caixa. E o balanço estava com ressalva por questões óbvias de investigação de Polícia Federal, de novo, de tudo. Não tem nada a ver com o balanço atual. Mas você olha a ressalva de 2016, 2017, 2018 e por coisas que tinham acontecido no passado. Então, qualquer discussão da Caixa Econômica Federal comparando hoje com o passado
É uma questão complexa, porque o balanço que tinha no passado assumiu rentabilidade de créditos que alguns anos depois as empresas entraram em recuperação judicial ou teve denúncia de corrupção. Foi o auxílio emergencial. Nós tivemos 2 dias para preparar um aplicativo que logo no primeiro dia cadastrou 42 milhões de brasileiros. Quando nós estávamos discutindo, nós estávamos no começo de uma pandemia que ninguém tinha noção de onde ia parar. E a grande questão era como é que a gente faz esse pagamento do benefício e ao mesmo tempo protegemos tanto os clientes quanto os empregados. Quando nós começamos a realizar o pagamento, nós tivemos 2 semanas de filas intensas. Todos lembram. O que a gente fez? Coloquei todos os executivos, vice-presidentes e diretores, e obviamente eu mesmo, nas agências. Porque existiam regras aqui e a questão era simples. Ora, vamos nas agências sentir 2.000 pessoas esperando para receber o pagamento. E lá a gente vai ter que resolver. E a gente conseguiu, foi muito intenso, foram 2 semanas de muita pressão, aonde a Caixa Econômica Federal conseguiu superar isso com a ajuda de todos, inclusive de várias, governo obviamente federal, mas das prefeituras. Foi o momento mais difícil da minha carreira profissional. Por quê? Porque estava muito claro na minha cabeça que nós tínhamos que realizar o pagamento do auxílio para dezenas de milhões de brasileiros. Num tempo recorde, nós em 20 dias pagamos 50 milhões de brasileiros, dos quais 38 milhões não se tinha nenhum tipo de dado até 20 dias antes. O sucesso do aplicativo do auxílio emergencial foi estrondoso e a gente teve, sim, um grande desafio no Caixa Tem. Porque imagina, dezenas de milhões de pessoas que nunca usaram celular, muito menos para fazer pagamento. De repente, era esta informação crucial para receber uma quantia que muitas vezes fazia diferença entre a pessoa não ter o que comer ou, efetivamente, a família ter o que comer e comprar um remédio. Sinto que a Caixa Econômica Federal, os lotéricos, os correspondentes, o Ministério da Cidadania, o Banco Central, o Ministério da Economia, todo mundo se envolveu e nós conseguimos algo que certamente entra para a história. Adoro frutos do mar. Então, peixe no sal grosso eu adoro. Batata cozida. Suco de laranja. Eu fui nadador durante 20 anos. Eu nadei até fora do Brasil pela seleção brasileira durante muitos e muitos e muitos anos. Enquanto meus amigos estavam saindo de noite, eu estava no outro dia acordando às 5 horas da manhã para treinar. Então, eu não gosto, não tenho... Prefiro, por exemplo, se você me perguntar, Guaraná. Adoro Guaraná. Brincar com os meus filhos e hoje em dia mais jogar com meu filho, né? Minha filha, que já é mais velha, já não acha graça e reclama de mim o tempo inteiro. Mas ele é mais novo, adora, então meu hobby principal é brincar com os meus filhos. Nada um pouco e normalmente essa atividade que eu faço com meu filho é no mar. Então eu joguei também uma coisa chamada polo aquático e aí eu acabo jogando polo aquático com ele. Estou adorando Brasília, mas eu gosto muito do Rio de Janeiro, onde eu nasci, e o Flamengo, né, o Clube de Regatas do Flamengo, e muitas vezes eu ia ali no mar, no Leblon, no Posto 11. Então eu tenho muita recordação da época que eu era mais novo, meus pais vivos ainda. Então sinto muita saudade de estar ali dando uma nadada no Posto 11, no Leblon, no Rio de Janeiro. Eu gosto muito dos livros ligados à história. Então, por exemplo, todos os livros que contam histórias de grandes dinastias me interessam. Então, por exemplo, eu acabei de ler um livro que conta
aquela parte da dinastia na Índia, quando você teve a invasão do Império Mongol na Índia. Eu gosto muito da questão também da expansão da época das cruzadas. A gente sempre ouviu um lado da história, então eu sempre gostei de ouvir todos os lados, né? Eu pessoalmente gostei muito de House, que foi o médico que tinha as suas discussões todas. Eu acho que isso é reflexivo. Eu gosto muito dessa parte também de ação. Toda vez que eu vou para ler ou para ver um filme ou uma série, normalmente eu quero pensar pouco, porque eu já estou exausto.